Deixa eu ver aqui quem mais que tá faltando. Micaías. Micaías tá aqui. Micaías tá dormindo demais, vice Micaías. Micaías, o povo termina a aula e Micaías se cair, dormindo demais. Meu Deus. Só Jesus. Ícaro. Pronto, aí deixa eu dar um recado aqui para quem é que vai para presencial. Sexta-feira tem aula de Raquésia. Aí Raquésia vai dar aula a vocês sexta-feira, viu? Então não esquece que vocês vão estar na aula de Raquésia, que foi segunda-feira e ela não pôde dar aula, que ela teve um problema pessoal. Aí sexta-feira ela vai dar a aula dela, essa aula de segunda-feira, viu? Então, Professor, oi. para os alunos que estão indo presencial, é 2 aulas só que tem, né? É só 2 aulas ainda, viu? Tá. No estado, o estado tá voltando o primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto ano. O ensino fundamental 1. Aí só são 2 dias na semana. Lá são 2 dias na semana, 3 horas. Da gente é todo dia 2 horas. Viu? Aí a gente começou a flexibilizar assim e vai fazer. E depois vai fazer a avaliação e vai voltando o máximo possível, viu? E. Oi? Era pra ter voltado tudo. Não, meu filho, não terminou a pandemia? Terminou? Ah, máscara. Não, máscara não só máscara não. Não é só máscara não, é vacinação. Que a pessoa se vacinar, você não tá vacinado, você tá? Não. Então pronto. Então quem teve, se contenha com quem teve, mas quem não teve tem que ser respeitado. Eu mesmo não quero pegar Covid. Já estou vacinado, mas eu estou esperando a dose de reforço e eu quero. É o quê? O volume está muito baixo, ele vai sair e voltar. Tá certo. Aí pronto. Então vamos lá. Deixa só Sofia chegar. Eita, tá cheio de basculho aqui o meu teclado. Por que teclado de computador suja tanto, hein? Meu Deus, o que é que é? Respeita a vida, professor. É a vida mesmo. Ai, ai. Professor, deixa eu falar um negócio pro senhor. Diga, qual é a sua dúvida? Não é dúvida não, professor. É pra dizer que eu vou me vacinar. Oi? Eu vou me vacinar com o negócio da vacina. E tu já tem 14 anos? Não, mas eu tenho 12 anos. 12 é só a semana que vem. Muito bem, tem que se vacinar. Aí vacinando vocês, aí vacinando todas as crianças e adolescentes, aí todo mundo vacinado, então a gente vê, eu mesmo posso até votar em dezembro se todo mundo de vocês estiver vacinado. Mas se não tiver, volto só no ano que vem, quando todo mundo tiver vacinado. Se não tiver, eu não volto. Eu vou pedir minha demissão da escola. Eu não volto não. Não volto para a sala. Eu não volto para a sala de aula sem vacina. Eu sou obrigado a vacinar. É assim, eu tenho a consciência que tenho que me vacinar, então se não tiver os alunos vacinados, aí eu vou pedir para sair da escola. Eu não vou ficar na escola que eu vou ficar na sala com a sala não tem muita ventilação e tal, e sem vacina não. Eu tenho o maior medo de morrer. Aí vamos aqui. Professor. É o quê? Se só um É o aluno, quê? ele Hã? não se vacinar, e o senhor tiver que voltar, o senhor pede permissão? É o quê? Se só for um aluno que for voltar, quer dizer, que não fosse vacinar, né? Se fosse vacinar, menos um. Aí o senhor pede demissão, assim? Eu só dou aula a aluno vacinado. Aí aluno que não tiver vacinado eu não dou aula não. Só dou online.
Eu não vou ficar numa sala sem vacinação, não. Vamos embora aqui. Aí eu peço mesmo para sair, não quero nem saber. Aí eu vou estudar para fazer concurso, que quando a pessoa tá num concurso, a pessoa pode dizer o que pode e o que não pode. Vamos lá, voltando. Então, olha, nós falamos sobre a América Portuguesa, a colonização. Aqui no conteúdo diz que a gente já falou sobre o Estado absolutista europeu, que é os reis, especialmente o rei da França e o rei da Inglaterra. Aí a gente vai estar falando sobre o mercantilismo e a colonização da América. Então, o mercantilismo, você sabe que é a troca de mercadorias. Mercantilismo vem de mercadoria. E a colonização da América, que foi, eles vieram para fazer a troca das mercadorias com os índios e tudo mais. Então, Oi? Se quiser aumentar a letra, eu agradeço. Pra quê? Pra enxergar, certo, porque isso aqui já tá lá no vídeo no YouTube e você precisa copiar, se não copiou, o questionário, viu? Para estudar para o simulado. Então, aqui nós temos, olha, fundação da cidade do Rio de Janeiro, 1800, a tela é de 1881, certo? Que Antônio Firmino Monteiro, ele imaginou como foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Aí aqui nós temos que lá na Europa existia o absolutismo. O absolutismo é que o rei era o dono de tudo. E o Estado fazia uma intervenção muito grande na vida das pessoas. Aí, olha, eles queriam o máximo possível de aumentar a riqueza, certo? Eles queriam uma balança comercial favorável, pois queriam vender muito mais do que comprava, para ter um saldo favorável, chamado superávit. Superávit é porque eles vendiam mais que compravam, viu? Aí a gente falou sobre o metalismo, que foi a quantidade acumulada de metais que funcionava como uma reserva econômica, e existia também o protecionismo. Os estados cobravam taxas e tarifas na entrada de produtos importados, tornando mais caro que os artigos nacionais similares. E aí o Estado, ele sempre fazia intervenção e colocando as medidas econômicas para os governantes europeus obter mais riquezas. Isso era chamado de mercantilismo, certo? Essa questão de ter mais riqueza, de vender mais, ter mais mercadoria para vender. Aí existia também a exploração de metais preciosos nas colônias da América. Todo o nosso ouro daqui do Brasil, ele tá todinho ele tá todinho na Inglaterra, porque a Inglaterra era a potência da época. E aí o nosso ouro todinho foi levado para a Europa e Portugal, levado para Portugal. E Portugal pagava a Inglaterra, então nosso ouro todinho tá na Inglaterra. Então, olha, a França, ela fortaleceu a manufatura interna e o aumento da oferta de produtos, ou seja, tinha muito mais produtos sendo produzidos na França, tanto para o consumo da população como para o comércio externo, ou seja, para a exportação. Isso é chamado de colbertismo. Quem inventou essa medida foi Jean-Baptiste Colbert. Ele incentivou o comércio de seus produtos por meio do desenvolvimento da marinha, certo? Do desenvolvimento da marinha e como a marinha ela dominava os portos e dominava o mar, né? Tanto servia para levar os produtos como fazer a proteção do país, né? No caso da Inglaterra. Aí o rei da Inglaterra estabeleceu impostos altos sobre as mercadorias estrangeiras para que eles pudessem fabricar
muito mais coisas e para vender, né? Então por isso que eles botaram os impostos bem altos. Aí vem a colonização da América. A América ela vai fornecer matéria-prima para a produção para a fabricação dos produtos lá da Inglaterra e da Europa, e também os metais preciosos para eles cunhar moedas, fazer as moedas. Antigamente a gente usava muita moeda, né? Hoje a gente não usa, a gente usa pouca moeda, né? Aí tem muita moeda de R$1, de 50, né? Mas antes usava bastante moeda, não tinha papel dinheiro de papel, né? Aí, ó, as pessoas consumiam os produtos manufaturados europeus, mandava para lá a matéria-prima, como até hoje acontece, e eles mandavam os produtos para cá a preços altíssimos. Então, a exploração econômica das colônias por parte dos monarcas europeus ficou conhecida como política colonialista. Aí, essa política ela vai dominar a América e a África ao sistema econômico das metrópoles. Isso aí é chamado de pacto colonial. Então aqui, ó, no mapa, nós temos aqui as rotas marítimas. Aí, então a Europa aqui fazendo comércio com a África, com a América, e a América mandando os produtos matéria-prima para a Europa, e a Europa vendendo os produtos para todos os países, viu? Aí aqui, ó, o verde significa o tráfico de africanos escravizados. Eles eram roubados da sua terra e colocados para trabalhar forçado nesses países, no Brasil e aqui nas ilhas da América Central, viu? Aqui tem o açúcar, o tabaco e outros produtos tropicais, o ouro e a prata. Então, o açúcar hoje que nós temos, naquela época do descobrimento do Brasil, era ouro, viu? Era ouro. Ninguém tomava café com açúcar, não. Vocês tomam café sem açúcar? Vocês tomam suco sem... Vocês tomam suco sem açúcar? Sim. Vocês tomam leite sem açúcar? Eu sabia nem que leite tinha açúcar. Não, tô perguntando, vocês tomam leite sem açúcar? Não, leite sem açúcar não. Sim. Pois é, naquela época não tinha açúcar para botar nem no leite, nem no suco, nem também no café, certo? Aí as pessoas, só quem tinha açúcar eram os poderosos, era a elite, era o povo rico. Então, os pobres não tinha açúcar não, nem açúcar nem sal. Vocês já comeram a comida sem sal? Quem come aqui comida sem sal? Ninguém? Pois é, aí naquela época o povo comia comida sem sal, viu? E aí, olha, tecidos, manufatura e armas também era levado para as colônias. A conquista da América Espanhola. Cristóvão Colombo vai chegar à América em 1492. Aqui tem de 50 a 100 milhões de nativos. Depois disso, essa população é massacrada e reduzida a 5 milhões. Viu? Você vai ver aí uma diminuição muito grande da população nativa. Eles vieram com violência, mataram muitos nativos, e as doenças que os espanhóis e portugueses e os ingleses trouxeram mataram a maioria dos nativos daqui da América, porque eles não tinham imunidade suficiente, eles tinham imunidade baixa, porque viviam da pesca, viviam das coisas naturais, das coisas naturais. Então eles não tinham imunidade, né, contra nenhuma doença. Então eles morreram de muitas doenças, porque os portugueses, os ingleses, os franceses, os holandeses, os espanhóis trouxeram essas doenças todinha para cá, certo? Aí as armas de fogo, os equipamentos de ataque e defesa,
a utilização do cavalo, que era animal desconhecido em terras americanas, e as alianças com povos nativos inimigos entre si deram aos espanhóis condições para escravizar outros povos. Então, olha, os nativos não tinham revólver, não tinha arma, só tinha flecha e arco. Então eles trouxeram cavalo, trouxeram pólvora, trouxeram arma de fogo, mataram os índios tudinho, né? Os nativos, certo? Aí foi um massacre muito grande. A conquista do México. O México ele foi conduzido por Hernán Cortés em 1519. Essa conquista foi por esse invasor, né? Eu chamo ele assim de invasor, que ele invadiu as terras dos nativos. Aí ele fez aliança com os inimigos dos astecas. Ele foi até os astecas, o imperador dos astecas, Moctezuma II, ele recebeu esse invasor espanhol, Hernán Cortés. Aí o Hernán Cortés se instalou na capital, prendeu Moctezuma, certo, que morreu depois, destruiu os elementos religiosos da cidade, saqueou os templos, levando ouro, né? E os nativos iniciaram a resistência feroz aos invasores espanhóis. E aí esses espanhóis foram obrigados a abandonar a capital asteca. Mas aí Cortés reorganizou as forças e voltou a atacar Tenochtitlan, que estava sob o comando de Cuauhtémoc, certo? E aí, por causa da varíola, que era uma doença, matou muitos astecas, aí foi que enfraqueceu, então, esse povo, e os europeus, os espanhóis, tiveram então vitória e invadiram a cidade e tomaram conta de tudo, certo? Aí sobre as ruínas de Tenochtitlan, os conquistadores ergueram a chamada Cidade do México, certo? E a população nativa de lá era de 10 milhões, com todas as doenças e mortes e tudo mais, foi reduzida para 2 milhões. A conquista do Peru, vocês estão vendo que eles estão conquistando a América Central, agora está na América do Sul. Outro colonizador espanhol, Francisco Pizarro, liderou os ataques aos Incas. Aí o imperador foi executado e Cusco foi conquistada e incorporada ao Império Espanhol, certo? Essa região aí, ela vem desde o Equador até a Bolívia e o Peru. Disseram que aqui tinha muito ouro, certo? Era a cidade do rei Midas e eles tinham muito ouro e por isso eles pegavam e as pessoas tinham interesse de ir nessas cidades para ver se tinha o ouro, né, que eles tanto queriam. Aí, mas você sabe muito bem que as disputas internas terminou enfraquecendo os incas e o imperador ele foi executado e Cusco, que era a capital dos incas, foi então ficou sob o domínio do Império Espanhol, certo? Aí deixa eu ver aqui mais, confrontos e resistências na América. Os astecas, o ponto central para a conquista dos astecas foi o sistema de alianças que Cortés fez com os povos que eram seus rivais. A gente já falou sobre isso. Aí a gente vai ver os incas. Manco Inca foi declarado pelos espanhóis sucessor dos incas após a morte de Atahualpa. Mantido em cativeiro em seu palácio e sentindo-se humilhado pelos conquistadores, ele iniciou uma rebelião que pretendia retomar o governo de Cusco. A cidade foi sitiada e seus aliados, entre 40 e 50 mil indivíduos, cavaram fossas ao longo do caminho para impedir a passagem dos cavalos de Pizarro. Mas a gente sabe muito bem que depois de sucessivas batalhas, muitos espanhóis morreram, Pizarro retomou Cusco, certo? Aí Manco Inca fugiu com seus homens e para uma região de difícil acesso na Cordilheira dos Andes. Ele estabeleceu a capital do novo governo Inca, que apesar de não obter grandes conquistas territoriais, foi um importante reduto de resistência
até 1571, viu? Os incas não deixaram de lado sua ligação com antigas tradições que persistem até hoje na sociedade peruana. Mais do que a resistência militar, eles travaram a resistência silenciosa que se opunha à integração nos novos moldes de organização da pré-conquista. A administração colonial. Então, aqui nas Américas, especialmente na América Espanhola, tinha muito ouro. Aí eles criaram as leis e órgãos administrativos para controlar a colônia e ninguém roubar o ouro da metrópole. Aí foi criada a Casa de Contratação, ela era responsável pela organização e fiscalização do comércio entre a metrópole e suas colônias, certo? E suas colônias e por toda a imigração, a navegação e o Novo Mundo. O Conselho Supremo das Índias era responsável pela administração das colônias, elaboração de leis e fiscalização dos funcionários coloniais. O sistema de portos únicos, somente alguns portos da Espanha e da América Espanhola podiam efetuar transações com os produtos coloniais. Então isso aqui tudinho foi criado para que a coroa espanhola tivesse lucro, não perdesse nada. Os vice-reinos. O desenvolvimento das atividades exploradoras na América transformou as possessões espanholas num vasto império, né? Você vai ver aí que ela dominou o mundo quase todo, a potência mundial, ela e Portugal na época, depois foi caindo, né? Aí, governado por um vice-rei, o Estado espanhol vai dividir essa América espanhola em vice-reinados. Esse vice-rei representava o rei espanhol, o monarca espanhol, e ia fiscalizar as coisas tudo que acontecia na colônia. Aí eles foram criados nesse período os cabildos, que eram a Câmara Municipal, e os chapetones, que eram funcionários e colonos nascidos na Espanha e que vieram aqui para a América Espanhola. Eles eram as pessoas que participavam da Câmara Municipal, os cabildos. Os crioulos, eles eram colonos hispânicos nascidos na América. Os chapetones, claro, né, é a classe elite, a classe mais privilegiada da camada social deles lá. Deixa eu mandar aqui o link para a professora e para o sexto ano. Espera só um instante, viu? Mandar aqui, só um minutinho. Me aguarda aí um minutinho que eu vou mandar aqui o link da professora Francisca. Senão vai ficar aqui um problema sério. Espera só um instante. Deixa eu aqui falar com Francisca. Ai, meu Deus. Aí a gente vai. Bom dia. Aguarda aí a professora, viu? Ela tá chegando. Certo, professor. Oi. Ai, ai. Pronto. Aí vamos aqui. Então vamos continuando aqui
A professora de português vai chegar aí eu saio da aula, mas eu tô aqui explicando sobre história. Aí então, vocês aguardem aí sexto ano, viu? Que a professora tá chegando. Ok. Então, beleza. Nós temos aqui, né, os chapetones, que eram as pessoas mais privilegiadas da sociedade, na sociedade aqui na colônia espanhola. Então vocês vão ver aqui, ó, Espanha dominou boa parte da América, a América do outro lado, né? Ela dominou o México, dominou o Peru, dominou o Chile, o Equador, a Venezuela, dominou o Haiti, o Caribe todinho, Cuba. Então ela dominou tudo isso, viu? A mineração, a gente vai ver aí que a mineração é essa parte que eles vão procurar ouro e prata na América Espanhola. Aí eles vão achar esse ouro, essa prata, e tinha dois tipos de trabalho lá, compulsório, a mita e a encomienda. A mita era o trabalho forçado dos indígenas nas minas de prata e ouro, com pagamento mínimo e insuficiente para a sua sobrevivência, ou seja, a escravidão. A mita era a escravidão, certo? E quem era escravo eram os indígenas, não eram os africanos, não. A encomienda, a coroa autorizava o colonizador a utilizar os nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que eles fossem cristãos. Aí os indígenas eram agrupados em grandes aldeamentos sob o controle dos colonizadores, certo? Essas duas práticas eram para tirar totalmente a cultura dos nativos americanos aqui na América Espanhola, viu? Em Nova Granada, que era o México, não havia mão de obra indígena, e aí para trabalhar nos campos era muito pouca, então eles pegavam e trouxeram pessoas escravizadas da África na Nova Granada. A agricultura era justamente voltada para praticar as grandes propriedades. A pecuária também foi introduzida. Essas grandes propriedades eram chamadas de haciendas, e tinha grande propriedade, e lá tinha agricultura, né? E eles faziam a exportação disso, né? Então nós temos, deixa só a professora chegar, que a professora está chegando aí daqui a pouco, viu? Eu já me disse aqui. Aí, olha, na colonização portuguesa, entre 1500 e 1500... Bom dia. Oxe, a professora já chegou e eu nem vi. Menina, ela chegou que eu nem vi. Meu Deus do céu. Quem chegou? Eu? Francisca. A professora chegou chegando. Vai aí, Francisca, pode começar. Bom dia, professora. Pode começar. Tchau, mais tarde eu volto aqui, 11h55. Aí vamos aqui pra gente finalizar, certo? Vamos finalizar aqui, bem rapidinho. Aí, aqui na América Portuguesa, a essa colonização também, o Brasil vai ser colonizado. A principal atividade econômica daqui é a exploração do pau-brasil entre 1500 e 1530. Eles arrasaram a mata que tinha aqui, a mata do pau-brasil. Aí eles trocavam ferramentas de metal e outros utensílios e adereços com os indígenas, e os indígenas abasteciam os navios com a madeira, e essa madeira era vendida na Europa, viu? Quem desembarcou aqui em primeiro lugar foi Martim Afonso de Souza para explorar, e depois ele começou a defender e colonizar as terras da América. Martim Afonso, ele fundou a Vila de São Vicente, que é a primeira povoação portuguesa na América. A Vila de São Vicente é o Rio de Janeiro, viu?
Aí os portugueses introduziram a cultura da cana-de-açúcar para produzir, claro, o açúcar, que tinha alto valor comercial na Europa. O escambo é justamente a troca de produtos dos indígenas por mercadorias. Então, se eu pegava, eu queria um produto, né? Eu tinha uma panela, aí o índio queria essa panela, aí eu trocava a panela por um cocá, por um pedaço de madeira de pau-brasil. Aí isso era chamado de escambo. A colonização inglesa, primeira tentativa de colonização inglesa na América do Norte ocorreu em 1584, 1585, com a rainha Elizabeth I. Aí o explorador Walter Raleigh, ele fundou a colônia de Virgínia, e lá ele não teve sucesso porque os nativos americanos atacavam os invasores. Aí chegou muito europeu àquela região e aquelas populações locais começou a matar a população nativa, certo? E a partir daí começou então a colonização lá da América. E a colonização inglesa ganhou novo impulso quando a fundação das companhias de comércio britânica fez com que várias outras colônias da América fossem ali incentivadas para que as pessoas fossem para lá, né? A imigração. Aí muitos puritanos ingleses foram para a América fugindo da perseguição religiosa. Se juntou a ele um grande número de pessoas também empobrecidas. Aí as primeiras colônias nos Estados Unidos, os imigrantes que deixavam lá a Inglaterra, eles fundaram as 13 primeiras colônias americanas. Essas 13 colônias vão dar início aos Estados Unidos como a gente conhece hoje. Então, nas colônias inglesas do norte, a atividade era pastoril e agropecuária, certo? Era feita de pequenas propriedades, a mão de obra era livre, assalariada, visando a subsistência ou a produção para o mercado interno. Já no sul, nas colônias inglesas ao sul, o sistema de plantação era o plantation. É uma aristocracia branca que explorava o trabalho dos africanos escravizados, produzia tabaco, algodão e anil e eram exportados para a Europa. Então as 13 colônias da América do Norte que eram localizadas na costa atlântico do continente vai dar início aos Estados Unidos. Olha aqui as 13 colônias que nós temos, certo? As 13 colônias aqui, ó. Tinha a parte do norte, que não tinha trabalho escravo, e tinha a parte do sul, que esses aqui eram trabalho escravos. Aí eles estão do lado do Oceano Atlântico. Eles vão adentrar para o outro lado aqui, ó. Eles vão até o Oceano Pacífico, viu? Eles vão dominar tudo isso aqui, ó. Dominar toda essa área aqui, ó. Toda essa área aqui, eles vão dominar nos Estados Unidos. E para isso eles vão matar os nativos americanos. A colonização francesa e holandesa acontece dessa forma aí, quando eles criaram as companhias de comércio para estimular a ocupação dessas terras americanas. Os franceses ocuparam a região ao nordeste do território canadense, ou seja, aqui, ó, onde tem Louisiana, Quebec, certo? E eles também fundaram a cidade de Quebec, ali da forma que eu estou falando para vocês, em 1608. E a principal atividade dos colonos era a caça de animais para a obtenção de pele e a agricultura de subsistência. Vocês já viram algum filme de índio, de urso? O urso pegou as pessoas e não sei o que, papapá, essas coisas assim. Já viram algum filme assim? Alô? Caiu, foi? Não. Não, né? Não.
Mas essa região aqui, ela é muito habitada por ursos. Esses ursos que tem as garras muito grandes, que se ele pegar você, ele mata você na hora, viu? Certo? Aí, a Quebec, ela é fundada nessa região, e lá eles matam esses animais para justamente fazer a exportação dessas peles. Aí eles ocupam também a foz do rio Mississippi, fundando ali a colônia de Louisiana. E a Holanda, isso aqui são os franceses, viu? Isso aqui é a colônia francesa. Aí a Holanda, ela vai criar a Companhia de Comércio das Índias Orientais e da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, que controlam grande parte do comércio dos produtos coloniais. E vai virar uma potência marítima naquela época da Europa. Os holandeses vão fundar em 1623 um povoado chamado Nova Amsterdã. Esse Nova Amsterdã, ele passou ao domínio inglês e se transformou na cidade de Nova York, viu? Então, a cidade de Nova York, Sofia, tu vai um dia visitar Nova York? Sofia? Outra, não deu pra ouvir. Você vai um dia visitar Nova York? Eu quero visitar Nova York, passar um pouquinho. Pronto, então Nova York ali foi fundada pelos holandeses. E ela era chamada de Nova Amsterdã. Aí depois os ingleses dominaram aquilo ali e o nome da cidade se tornou Nova York. Oi? Oi, Isaac. Se eu vou para Nova York, eu não, que eu detesto os Estados Unidos, eu vou para o Canadá. Eu vou novamente no Canadá. E pronto, aí ó, mapeando saberes, a exploração do pau-brasil aqui na América Portuguesa. A América Espanhola vai ter lá o ouro, vai ter a colonização de lá. Os Estados Unidos tem 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Os espanhóis, franceses, holandeses e ingleses vão fundar vários lugares aqui na América, como a Nova York, como Quebec, como também outras cidades que a gente vê aí, que é justamente da América Central. A colonização inglesa nos Estados Unidos foi muito violenta, matou a maioria dos nativos americanos do norte, certo? A violência também fazia parte dos espanhóis, que dizimou grande parte da população nativa da América Espanhola, viu? Então, na próxima aula, a gente ainda não terminou, ainda vai ter aula de inglês, aí vamos começar a falar sobre a administração na América Portuguesa, ok? Então, não sai ninguém, que a gente vai ter 2 aulas seguidas. Aí eu vou, certo? Só vou aqui. Ícaro... Não, 2 aulas, uma de história e uma de inglês. Vamos para a aula de inglês.